Meus irmãos, vamos ler um texto. Vamos lá em Mateus, número 20. Capítulo de número 20, o versículo 17. Diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhe disse: Eis que subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Graças a Deus. Quem é que serviu o quartel? Serviu o exército. Eu servi em 87. Então, irmãos, cada vez que o general do exército ia visitar o nosso quartel, era um horror lá dentro, a organização que tinha que fazer para aquele homem, limpeza, organização, sem falar que tu tinha que estar impecável, porque a tropa ia ser apresentada ao general, ele ia inspecionar a tropa, e poderia ele passar na frente do soldado e pedir para desmontar uma arma e montar uma arma, e tu tinha que fazer isso aí sem derrubar uma peça da arma no chão. Então era um treinamento muito bem praticado para ser bem apresentado diante daquela autoridade que era a maior autoridade no momento ali no exército. Então era uma semana mais ou menos, nós ficava organizando tudo, limpando tudo, porque agora ia ser apresentada aquela tropa diante do general. Por que eu falei isso? Porque quando nós entramos nesse texto aqui começa uma reta final, Jesus se dirigindo agora para Jerusalém, para então ser consumada toda essa obra que ele começou pós-batismo ali nas águas, e vem sobre ele a presença do Espírito, e ele começa um ministério, 3 anos e meio. Então nesses 3 anos e meio ele foi falando do que é o reino, ele foi ensinando as pessoas, ele foi mostrando através da sua vida, seu dia a dia, e das obras que ele realizou. Então uma multidão seguia, acompanhava, foram alcançados, foram beneficiados, muitos, com os milagres, com as curas, com as maravilhas que Jesus fazia. Mas agora começa então o tempo final dessa obra designada pelo Pai para ele executar aqui na terra. Então aí começa agora um reajuste das coisas. Começa agora a mudar o sentido, das coisas, porque agora vem uma conclusão. Você sabe que o acabamento é o que faz a diferença. Quando você vê uma obra, você vai observar uma obra concluída, você vai observar os acabamentos dela. Aí que está a beleza. Então agora nós viemos entender que vem um acabamento de uma grande obra de Cristo através do seu ministério. Então ele chama os discípulos na sua caminhada e ele faz a menção dos acontecimentos. Ele, quando se aproximou de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, estando Jesus a subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhe disse: Eis que subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e vão condená-lo à morte. Amados, nós estamos sem dúvida na conclusão de um tempo. Estamos agora caminhando para um tempo
chamado tempo do fim. Não é o fim do mundo, mas é um tempo determinado por Deus, onde muitas coisas terão fim, serão de uma vez por todas aniquiladas. Agora, você observa através de Jesus o que precisamos ter nesse tempo? Ser consciente de uma realidade, de uma situação que vamos enfrentar. Então agora vem ele dizendo conscientemente aos seus discípulos que ele ia ser injustiçado, né? Que vinha sobre ele uma missão sofredora, mas necessária. Então, irmãos, a tomada de consciência é muito importante na nossa vida. Você observa que a nossa vida parece que ela não é calculada, planejada, porque a cada situação parece que as nossas decisões nos assustam muitas vezes e somos tomados de surpresa com decisões nossas, porque não avaliamos, porque estamos fora de um raciocínio, muitas vezes desapercebido, desatento. Então o que Jesus está mostrando agora? Que nós temos que ser conscientes diante dos acontecimentos, né? Então observe dia após dia todo o andamento de uma natureza, a mudança que está havendo no ser humano, o comportamento. Nós estamos observando algo que a Bíblia registra e muitos não percebem. A palavra diz que nos últimos tempos a paz seria tirada da terra. E hoje você vê uma violência tomando conta do ser humano. E da semana vi colegas de caminhão do Edu ali, né? Pessoas que falam colega que é caminhoneiro, simplesmente com uma discussão de trânsito. Um matou dois lá. Então assim, ó, a paz, quando os senhores fazem guerra, irmãos, essa guerra não é essa guerra que a gente vê das nações. É o ser humano, um guerreando contra o outro, por simples coisas, por coisas banais, por coisas insignificantes. É pai contra filha, filho contra pai, é família desestruturada, é vizinho, enfim, uma série de coisas que as notícias não param mais de noticiar. Então, atenção, preste atenção nos acontecimentos e seja consciente. Está chegando um tempo diferente, está chegando um tempo pela qual nunca vivemos, nunca passamos. Há uma mudança dentro de nós, há um abalo espiritual na humanidade. Sabe, quem não passa por dias que está tudo certo do lado de fora, mas aqui dentro não está certo? Há uma pressão, sabe, há uma opressão no mundo espiritual que está atingindo a mente das pessoas, o coração das pessoas. E por isso você observa um desequilíbrio nas suas atitudes. Então Jesus, ele nos traz agora, irmãos, que nós devemos ser conscientes. Ele era consciente. Vou ser entregue. Está chegando o tempo em que eu vou subir para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principados, sacerdotes, e eles vão me condenar à morte. Então entenda, irmãos, que a nossa reta final da nossa caminhada será tempos difíceis. Se preparem. Se prepare, se revista de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus. Se apegue a ela. Tenha tempo com ela, pois ela nos livrará, ela nos dará o refúgio, nos dará a segurança. Então Jesus está dizendo assim que vamos entregar a morte os gentios para ser entregá-lo aos gentios, para ele ser zombado, açoitado, crucificado. Então ele está falando, irmãos, de consequências
que estavam à sua frente para ser enfrentado. Nós temos que ser conscientes que os tempos que nos aguardam são tempos difíceis, são tempos duros. Como nunca a humanidade passou. Você quer ver uma coisa? A palavra diz que haverá um tempo de silêncio no céu. Agora, o que vai causar um silêncio nos céus? São as situações aqui da terra. Quando a mão de Deus, o tratar de Deus, vai pesar sobre aqueles que não creram e que não aceitaram. Então, irmãos, o primeiro passo está em ser consciente que um tempo chegou. Vamos mais adiante. E Jesus estando falando, você observa aqui no capítulo 20, versículo 20. Então se aproximou dele a mulher de Zebedeu com os seus filhos e adorando-os pediu um favor. E Jesus perguntou: o que você quer, mulher? Ela respondeu: mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem à direita e outro à esquerda. Mas Jesus disse: você não sabe o que está pedindo. Será que podem beber do cálice que eu estou para beber? Ela respondeu: podemos. Então Jesus disse: se vocês beber do cálice, vocês beberão do meu cálice quando assentar à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Você observa, irmãos, que chegou um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas em posições, em reconhecimento, em ocupar lugar. Te pergunto, não é o que estamos vivendo? As pessoas estão buscando a qualquer preço destaque, reconhecimento, aplausos, sabe? Trazer consigo títulos. Então, olha só, Jesus falando aos discípulos sobre ser consciente do que viria pela frente. E alguém não estava nem aí na palavra dele, mas preocupado com os seus interesses dos seus filhos. Aí ela chega e pede: Jesus, permita que os meus filhos se assentem, um na direita, outro à tua esquerda. Observemos, as pessoas no tempo de hoje, elas não estão vivendo preocupadas em se preparar, em se moldar, mas em ocupar lugares, em ter um nome em evidência. Olha o que Jesus fala a respeito dessa posição. Mas disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Daí ele diz assim: será que pode beber do cálice que eu estou para beber? Podemos. Então Jesus responde: vocês beberão do meu cálice quando sentar à minha direita e à minha esquerda? Não compete, mas é a vontade do meu Pai, isso está na vontade dele. Quando os outros discípulos ouviram isso, se indignaram com os 2 discípulos. Então, chamando Jesus os para junto de si, disse: vocês não sabem que os governadores do povo os dominam e que a maioria exerce autoridade sobre eles? Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. Então, o Senhor está dizendo, irmãos, que o reino do céu é uma inversão dessas coisas. O reino da terra é um buscando o poder acima a qualquer preço para governar o outro, para ter domínio sobre o outro. O Senhor está dizendo: no reino do meu Pai, aquele que quer ser grande, seja o menor.
Aquele que quer ser servido, sirva. Então esta posição, irmãos, tem que ser analisada na nossa vida. Tem que ser tomada para nós como está dentro de nós a nossa avaliação diante do tempo. Então nós precisamos buscar uma cura da noção da autoridade e destaque. Só Deus é Deus. Subir pode significar sofrer. Você está entendendo? E mandar é servir, dar sua vida. Então Jesus está ensinando, irmãos, que aquele que quer mandar, sirva. Pague um preço em favor do teu irmão. Hoje, as pessoas, elas pensam apenas em si. E elas não estão preocupadas se para ocupar o lugar A ou B vão ferir, vão machucar, vão desestabilizar uma vida, vão destruir uma família. Não estão preocupados. E eu te pergunto, não é o que estamos vivendo nos dias de hoje? Não é exatamente esse tempo que estamos enfrentando? Que tempo é esse, irmãos? Pense. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, se não é o tempo do fim? Então Jesus, ele continua, irmãos, na sua caminhada a Jerusalém. Nós estamos caminhando para encontrar essa terra prometida. E saindo de Jericó, uma grande multidão, eis que cegos sentados à beira do caminho. Observa. Jesus está na reta final da sua caminhada. E ele se depara com um cego sentado à beira do caminho. O que tu aprende com isso? Ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tá? A multidão repreende ele. Cala-te. Está atrapalhando o mestre. Mas Jesus para. Porque, irmãos, quando ele menciona filho de Davi, ele adora o Senhor. Ele traz uma adoração ao Senhor, reconhecendo quem é Jesus. Mas Jesus para, manda trazer ele e pergunta: o que quer que eu veja? A tua fé te curou. O que nós estamos vivendo nesse tempo? Irmãos, muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas não conseguem ver Cristo. São cegos. Estar à beira do caminho é sem direção, sem rumo. É você ouvir que os acontecimentos estão aí, estão às portas, mas você não consegue ver o caminho que é Cristo. Então, o que o Senhor está nos alertando? Que nesta última hora, clame a Ele. Peça, abra meus olhos, Jesus, para que eu veja, para que eu te conheça. Então, chegou o tempo de nós esquecermos um pouco dessas buscas que enchem os nossos olhos aqui na terra. Porque eu vou dizer uma coisa para você: os nossos olhos estão cheios de tantos benefícios que a terra está oferecendo, de tantas coisas, de tantas riquezas. Os nossos olhos são atraídos para essas coisas, mas somos cegos contra uma vida espiritual. Ouvimos falar de Jesus, porque estamos na beira de um caminho, mas não conhecemos Jesus. Precisa partir um desejo do coração. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E o momento, irmãos, que os seus olhos são abertos, a palavra diz que ele segue Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo agora para o momento final, onde ele ia ser preso, onde ele ia ser condenado. Mas aquele que abre os olhos e vê Jesus, ele segue Jesus.
Ainda que o caminho seja o vale de sombra e de morte, Ele está comigo. Não temo. Ainda que o caminho seja diante de ameaça de autoridades, de pressão, de medo, de sentença, mas os meus olhos viram Cristo e eu vou seguir Ele. Então, não adianta você ouvir, conhecer pela palavra, mas se você não abrir os olhos para ver quem é Jesus, você é um cego à beira de um caminho. Então, este é a caminhada. Jesus restaurando visão de pessoas que querem. Então, que nesta noite brote um desejo do teu coração. Eu quero te conhecer, Jesus. Abre meus olhos espirituais. Eu ouvi falar de ti, eu ouço todos os dias, através de louvor, através de pregação, eu ouço, mas eu quero te ver. Eu preciso te ver, Jesus. Entendeu? E o que leva, irmãos, Jesus tocar e abrir os nossos olhos? Fé. A fé, irmãos, é a força, a fé é a arma, a fé é o poder de Deus manifestado em nós, no nosso coração. Eu quero Cristo e eu quero ver Ele. Eu preciso te ver. Entendeu? Você observa, irmãos, que para uma posição de tu ver Cristo, um desejo, uma multidão está mandando se calar. E quem era essa multidão que andava com Jesus? Mas era o mais cego do que aquele homem. Então tem muita gente se dizendo ser cristão, mas ainda não viram o caminho. Ainda não conhece Jesus. E Jesus prossegue essa caminhada, irmãos. E a palavra nos ensina assim que no capítulo 20, 29, que Ele cura o nosso olhar, pela sua misericórdia. E Ele nos ensina também, irmãos, que a purificação do templo. Você não pensa que não vamos passar por um processo de purificação. Sabe o que acontecia? Negociatas dentro do templo. O templo virou um comércio. Virou um negócio. Compravam, vendiam. Se falava era dinheiro, dinheiro e dinheiro. E as pessoas vinham de longe, trazendo os seus sacrifícios. Não pode, não aceitamos, esse não serve, tem que comprar o nosso. Tem que ser o que nós vendemos. E era dessa forma, explorando a fé. Situações muitas vezes de pessoas que caminhavam longe, vinham para ouvir uma palavra, que eles não poderiam entrar no templo, eles não eram judeus. Eles ficavam no pátio para ouvir uma orientação, uma palavra, mas ali no pátio virou um comércio, uma praça de negociação. E eu vou dizer uma coisa, Jesus vai tratar sério nessa área. Jesus vai tratar sério, mas a reta final é um ajuste dessas coisas. A mão de Deus vai pesar sobre homens que vendem o Evangelho, que negociam o Evangelho. Muitas pessoas estão pagando caro pelo Evangelho para ouvir uma palavra, sendo que a palavra diz: de graça tu recebeu, de graça dá. Irmãos, não custa nada para nós falar de Cristo. Não custa nada. Falar do seu amor, testemunhar da sua obra. Mas você observa, tem pessoas cobrando até por orações. Você observa, assim, irmãos,
como seria hoje na tua família. Às vezes família grande, né? Agora tem um irmão distante, nós temos saudades, queremos ouvir ele. Vamos pagar para trazer ele. Vamos pagar para ele falar. Isso nunca foi família. Só que isso aqui é uma coisa que nós criamos, irmãos. E nós alimentamos. E isso aí virou um negócio hoje. Tem pregadores que as igrejas de pequeno porte não conseguem pagar o cachê desses caras. E às vezes a exigência que eles fazem. Então Jesus se depara exatamente com isso aqui, na reta final da sua caminhada. Um negócio dentro da casa, dentro do templo, e a corda pega. Ele passa a mão no relho, vamos falar como bom gaúcho, e começa a botar a correr aqueles cambistas. Você observa, irmãos, é um tempo que o general de guerra vem e a tropa tem que estar alinhada. A tropa tem que estar ajustada. Sabe, o nosso coturno, ele tinha que refletir. A fivela que nós usávamos naquela época era de bronze, então tu tinha que polir ela, cabelinho bem ajustadinho. A roupa no meu tempo era engomada, não sei do teu, tu engomava com goma, friso, tudo justo, tudo certo. Usava um cachecolzinho, tudo alinhado aqui, uma postura, uma posição, a arma brilhando, limpinha, porque o general estava ali para olhar a tropa. Então, irmãos, o que estamos vivendo hoje é um ajuste. E a ação, ela é pessoal tua, te apresenta digno diante do Senhor. Limpe o coração. Limpe o teu coração, limpe a tua mente. Tire essas imperfeições que não combinam com o cristão. Não combina. Elimina certas coisas, corrige, acerta. Porque, irmãos, quando entrar na fileira não tem como ajustar. Ou tu está pronto ou tu não está. Deus é paciente, mas é dono de um tempo. Quando Ele diz chegou a hora, filho, é porque a hora chegou. E a palavra diz que uma voz vai soar, e só os que estão preparados vão ouvir. Vão ouvir essa voz. Então Jesus, ele começa ajustando essas coisas, irmãos, porque era chegado o momento do fim. Aí ele cura os doentes. Ele cura os doentes, ele entra, ele espanta aqueles cambinhos. E ali havia muitas pessoas doentes, paralíticas, leprosos, que não tinham vez, que não tinham a atenção daqueles homens. Quantas pessoas estão morrendo dentro dos templos? Quantas pessoas estão perecendo dentro dos templos? E Jesus vê todas essas coisas. Daí ele começa a curar. Você entende? Que tempo é esse? É um tempo que o Senhor disse que quer, eu te curo. Eu curo uma paralisia que te travou a vida inteira. E tu não conseguiu andar. Uma deficiência. Eu curo uma lepra que está agarrada em ti há muito tempo. Porque Ele faz questão de te apresentar, de te colocar nessa fileira. Tu é especial para Jesus. Tu é amado por Ele. Ele vem com esse poder curando.
Porque na presença do Pai nós temos que estar perfeitos. Nós temos que estar perfeitos, irmãos. E o poder do Espírito de Deus vai ajustar-nos, vai curar-nos. Então Ele cura, Ele começou a curar todos aqueles leprosos, todos aqueles paralíticos, todas aquelas pessoas que estavam doentes ali na volta do templo. Ele começa a curar. E o que acontece, irmãos, depois? As crianças começam a correr para Ele. Enquanto os adultos não vê Cristo, os pequenininhos estão vendo Jesus. Nós temos visto nesses últimos tempos relatos de crianças que têm tido visões em relação ao fim do tempo, a Jesus voltando. Aqui, nesse momento, as crianças correm para Jesus. E olha só, os discípulos começaram a tirar elas. Não perturbe o mestre, não atrapalhe o mestre. E ele disse: deixa vir a mim os pequenos, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Deixa vir a mim. Então nesta noite a palavra diz assim: aquele que não se tornar como uma criança, puro de coração, que corra para Jesus, que veja Jesus, que sinta Jesus. Eu quero estar com Jesus. Não, se nós não nos tornarmos assim, não tem como vermos, como chegarmos ao reino dos céus. Então, irmãos, ele recebeu todas as críticas de uma liderança pelas mudanças que fez. Ele trouxe algo novo. E eu vou te dizer uma coisa para ti. Nessa última hora está surgindo algo novo da parte de Deus para a humanidade. Não tenha medo. Sabe, vai quebrar com todos os segmentos de muita gente. Vai quebrar com a crença de muita gente. Vai quebrar com a dependência de muita gente dentro de sistemas religiosos. É como se os olhos da humanidade vão se abrir, mas precisa se desprender de todas as tradições, de todas as culturas, de todos os ídolos criados mentalmente dentro de nós. Você observa que o pior ídolo não é aquele que está num pedestal. Não é aquele de gesso ou de madeira. O pior ídolo é aquele que está na tua mente e você idolatra aqui dentro. Esse é o pior que domina você aqui dentro. Jesus, ele quebra isso. Para nós ver Cristo, para nós seguir a Cristo, tem que ser quebrado isso dentro de nós. Então ele trouxe algo novo que impactou as lideranças da época. Zombaram dele, criticaram dele, tentaram de todas as formas pegar ele, mas não encontravam uma falha nele. Mas mesmo assim era contra a forma que ele trouxe. Nós estamos vivendo agora um sistema que vem aí, dominando a humanidade, com toda a força, com todo o poder. Mas só aqueles que tiver os olhos espirituais abertos e uma mente voltada para Cristo vão resistir a tudo isso. Vão rejeitar tudo isso, porque o reino dos céus vai ser mostrado de forma diferente. Então entenda, é você caminhar contrário à forma que o mundo caminha. É você seguir direções opostas diante de leis, de autoridades, de domínio, de exigências, de regras que vão impor, que vão determinar. E agora tem que ser assim, agora vai ser desse jeito, agora vai ser dessa forma. Mas eu vejo diferente. É ir contrário a todas essas autoridades. E eu te pergunto, será que estamos preparados para isso? Será que estamos prontos para isso? Onde todas as portas aqui deste mundo terreno vão ser fechadas
para aquele que se diz seguir Cristo. Todos os meios. É como uma ordenança dentro de uma autoridade de imposição. Ou você segue ou você morre. E a palavra diz assim: aquele que quer ganhar a sua vida aqui, vai perder lá. Mas aquele que perder a sua vida aqui, ele vai andar lá. E aí, glória a Deus. Por isso, nesta noite, peça para Deus: abra os meus olhos. Deixa eu te ver, Jesus. Deixa eu te contemplar.